Olá você, mais uma vez aqui para mais um vídeo, para mais uma videoaula. E então, dentro desta unidade número 1, que ressalta planejamento, que ressalta gestão de marketing, vamos agora para um material muito pertinente e importante. Vou mais uma vez compartilhar a tela com vocês. Então, observe, minha aluna, observe, meu aluno, que a temática deste vídeo ressalta sobre análise da concorrência, analisar a concorrência e também aquilo que a gente enxerga de estratégia competitiva, ou seja, o que nós conseguimos de fato criar de diferencial perante os concorrentes. Analisar a concorrência é fundamental. É através da análise da concorrência que a gente pode exatamente enxergar se o preço é ideal, se a comunicação está correta, se de fato o nosso produto ele tende a ser melhor ou ele está no mesmo nível ou inferior ao do concorrente. E enxergar até mesmo se o local de distribuição, de venda daquele concorrente é melhor, é pior, e isso tudo nos leva a essa estratégia competitiva, de criar exatamente mecanismos, de criar exatamente naquela proposta de valor, que é o que eu entrego, esta minha vantagem perante este meu concorrente. Então, é isto que nós vamos abordar dentro deste vídeo pertinente a esta unidade número 1. Vamos entender algumas dicas que elas são fundamentais para que a gente possa de fato identificar quem que realmente é concorrente. Então acompanhe com o professor da esquerda para a direita. É importante, de fato, é muito necessário que a gente possa, num primeiro momento, conhecer exatamente as nossas próprias características como empresa, as nossas próprias características relacionadas ao nosso produto. Ou seja, onde que a gente está comercializando, qual é o porte da nossa empresa, qual é o local, qual é a capacidade de atendimento. Então, tudo isso nos dá um norte, tudo isso nos dá um roteiro. E aí, a partir destas informações do nosso próprio negócio, é que a gente vai comparar com as outras empresas, que elas vão, então, ter estas características idênticas, ter estas características semelhantes. Vamos tomar como exemplo um salão de cabeleireiro, um salão para manicure e para pedicure. Ambos estão na mesma rua. Então, observe, ali você tem em cada um dos estabelecimentos duas manicures, uma podóloga, você tem a moça do atendimento, você tem duas vagas de garagem. Então, observe, estamos tendo ali porte muito idêntico. Estamos tendo ali uma comercialização muito idêntica. Então, enxergamos ali que realmente aquela empresa ela tem características idênticas, ela tem características semelhantes. A partir deste momento, minha aluna e meu aluno, com todas estas informações, com esse diagnóstico, com esta identificação deste concorrente, que se torna este concorrente direto da empresa, é importante buscar mais informações. E aí, a partir deste momento, busca-se informações adicionais. Através do quê? De elementos oriundos de pesquisa de mercado. Através do quê, pessoal? Observando. E esta observação, ela é muito pertinente, ela é muito importante. E aí o proprietário, aí o próprio colaborador, ele pode efetivamente realizar. Então vamos voltar àquele salão, aqueles dois na mesma rua que eu mencionei. Então, o proprietário, a proprietária da loja A, ela pode observar como está sendo o atendimento, se de fato os funcionários do outro lado estão sendo muito corteses, se de fato estão sendo muito prestativos, se o pessoal que estaciona o carro está sendo muito gentil.
É claro também que a execução do serviço conta consideravelmente. Aí pode ser até aquilo que a gente fala de cliente oculto, ir lá, faz o serviço para enxergar tudo isso. Então observe que esta identificação, ela propicia uma pesquisa, uma observação. E a partir disso eu posso tomar um conjunto, um leque de decisões como gestor que podem ser extremamente benéficas para o meu negócio. E estas pesquisas, estas principais questões que devem ser pesquisadas nessa observação, vocês acompanham com o professor agora, nesses círculos que eu coloquei, que eu deixei aqui para explanar essa característica da gente enxergar essa análise da concorrência. Então, de cima para baixo, aí acompanhe o seguinte: no primeiro círculo, o que é importante para estas questões? Essa identificação dos pontos principais para se diferenciar da concorrência, e é claro, tudo isso vai fazer com que a empresa se torne mais competitiva. Então, legal, na localização, isso é importante. Eu tenho um concorrente direto, mas eu estou numa avenida em que tem um bom tráfego de carros, eu tenho vagas de estacionamento, eu tenho tráfego de ônibus, eu tenho tráfego de gente. A localização me propicia muitas características. A situação de preço, eu tenho um preço em que efetivamente cabe no bolso do meu cliente. A própria comunicação, as minhas estratégias estão mais alinhadas através de redes sociais, de WhatsApp, de Instagram. Eu sou mais especialista, porque de fato eu tenho um serviço muito mais customizado, direcionado, o one-to-one. Olha quantas características que eu vou identificando nessas questões. O meu produto, o meu serviço, ele tem efetivamente uma qualidade muito superior, um atendimento muito personalizado. Então, isso é muito bacana, pessoal, porque de fato é isso que propicia enxergar o que eu vejo no meu concorrente e o que eu posso melhorar. E aí isso leva a essa avaliação. Avalia-se exatamente essa estrutura, vê se a estrutura do outro é menor, é mais enxuta, e também se é possível, e dentro desse cenário, está deixando o concorrente ser mais eficaz. Ou seja, se o serviço dele, numa característica diminuída, está sendo menor, opa, eu posso repensar o meu negócio. E a identificação também, neste último círculo agora, minha aluna, meu aluno, dessas necessidades dos clientes, que elas não estão sendo atendidas pelo concorrente. Opa, e aí se torna uma grande oportunidade. Então, vamos voltar àquela situação do salão. Ah, eu enxerguei lá que não está tendo mais serviço de podologia, mas o meu continua o serviço de podologia. Opa, então é uma situação que eu posso atender porque o meu concorrente deixou. E, por consequente, isso me gera uma vantagem. E isso leva, depois dessa análise da concorrência, pessoal, as estratégias que de fato vão permitir que a empresa se torne cada vez mais competitiva. Então, a própria perenidade, a própria sustentabilidade, a própria longevidade da empresa, quando eu falo sustentabilidade, aqui é pensar no futuro também, ela está muito linkada a essa capacidade efetiva de competir no mercado, trazendo todos esses diferenciais, trazendo exatamente essas características melhoradas comparado com o concorrente. Então, de fato, ao superar essa concorrência, que é exatamente esse elemento muito importante, ele propicia um dia a dia muito interessante na visão das empresas. E é claro que, a partir disso, você tem que se tomar estas estratégias competitivas para, de fato, vencer no mercado. Então, o que é essa estratégia competitiva? Nada mais é do que, pessoal, o jeito que a empresa ela está, de fato, competindo no mercado, como você acompanha no segundo tijolo aí que o professor deixa para você. Não obstante, pessoal, além dessa forma de como a empresa, de como a organização, de como a firma está competindo no mercado, também é como ela se comporta efetivamente em relação a esses concorrentes e o que ela traz desse tipo de vantagem. Então, observe, eu tenho uma padaria, a minha padaria tem o pãozinho quentinho,
A minha padaria tem vagas de estacionamento, a minha padaria tem buffet na hora do almoço. Olha quantos elementos de vantagem eu vou tendo. E tudo isso, de fato, vai mexendo com o mercado. E tudo isso vai, de fato, criando características superiores para demonstrar exatamente que eu estou aí nessa briga, né? Nesse cotidiano das empresas, buscando essa estratégia competitiva. E essa estratégia leva exatamente a uma característica de posição no mercado, pessoal. Por quê? Porque isso remete ao quê? A ir para o futuro, pensar no futuro. Então, olha que interessante. A gente há pouco falou de comunicação, como identificar exatamente esses elementos. Olha a Coca-Cola como um dos maiores anunciantes de todo o planeta. Olha a visão de futuro que eles têm, pessoal. Investimento em comunicação o tempo todo. Investimento em comunicação, em distribuição da mercadoria, tudo isso é estratégia competitiva. E vai gerando esta posição com relação ao mercado. Vai gerando exatamente este posicionamento. E a gente observa que, de fato, os sistemas que a gente estudou lá atrás de informação vão propiciando todos estes elementos para a construção da estratégia. Por quê? Porque ela sempre é oriunda de fora para dentro. E também, pessoal, de dentro para fora. Porque é muito importante que a gente tenha funcionários, que a gente tenha, de fato, os departamentos, que a gente tenha um ótimo atendimento, que a gente tenha qualidade no produto, na prestação do serviço. Então, essa estratégia ela é construída tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Este último diagrama, para a gente finalizar essa análise de concorrência e também essas características de estratégia e vantagem competitiva, ela, de fato, apresenta para a gente esta situação de onde que nós temos todas estas informações e estes dados, da qual eu mencionei, oriundos de fora e oriundos de dentro. Então, observe que tudo isso, pessoal, vai levar aquilo que a gente fala que são os atributos, os diferenciais, aquilo que vai colocar um produto, um serviço, de forma a ser diferente no mercado. Então, a vantagem competitiva externa, ela vai se apoiar no quê, pessoal? Ela vai se apoiar no preço, numa diferenciação, né? E tudo isso vai propiciar esse aumento de desempenho. Já quando eu venho da característica interna, o que eu posso ver como indústria, por exemplo? A minha maior produtividade, o meu ciclo maior de produtividade, as minhas máquinas operando para atender a demanda, vão efetivamente me gerar uma maior receita, uma maior rentabilidade. E é claro que tudo isso vai propiciar com produtos disponíveis no mercado uma resistência efetiva às características econômicas. Então, tudo isso muito baseado numa vantagem com origem interna. Então, nessa situação, eu tenho uma liderança, por exemplo, em custo, comparado com o meu concorrente, diferente, por exemplo, da externa, em que eu propiciei numa característica de diferenciação. Então, este diagrama, ele leva exatamente essas características, esses atributos, tanto para produto quanto marca, que vão trazer essa característica de superioridade sobre os concorrentes imediatos. É isso aí, minha aluna, é isso aí, meu aluno. Fica aí o meu e-mail, o e-mail do professor Renato. E então, eu fico à sua disposição e, mais uma vez, encerramos aqui mais um vídeo, mais uma videoaula. Estudamos sobre essas características inerentes à análise da concorrência e, não obstante, também estes elementos de estratégia competitiva. Meu muito obrigado.